Boa noite, pessoal. Vamos aí continuar. Vamos para a questão 9 aí agora, né? Então aqui a gente tem umas questões é, um pouco diferente, onde a gente não vai só fazer conta, né? A gente tem que prestar um pouco mais atenção aí nos detalhes, tá? Então, quando a gente pega essa questão 9 aqui, por exemplo, ele fala: coloque em ordem crescente. Então ele dá 0,45, 1,1 sobre 2 e 0,4. Então, a gente vai ter aqui três números. Opa! A gente tem aqui 1, 2, 3. Então a gente vai ter que colocar em ordem crescente. Se a gente pegar aqui, por exemplo, esse número aqui, 0,45 e 0,4, a gente vai ver o seguinte: 0,45 ele é maior ou menor que 0,4? Ele vai ser maior, né, que 0,4. Por quê? 0,45 e 0,4 a gente pode estar acrescentando um zero aqui do lado, né? Então fica 0,45, ele é maior que 0,40, certo? Só que aqui a gente tem a nossa fração 1 sobre 2. E aí a gente precisa transformar essa fração em um número decimal para saber se ela é maior ou menor que essas outras duas frações que está à esquerda e à direita dela. Então, para isso, a gente tem que fazer. Quando eu fazer essa divisão, né? Por quê? Quando eu expliquei a vocês, quando a gente tem uma fração, significa que o numerador aqui, que nesse caso é 1, ele está dividindo com o nosso denominador, que nesse caso aqui é o número 2. Então, a gente tem aqui uma fração 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Tá? Então, quando a gente tem aqui um número menor sendo dividido pelo número maior e não tem nenhum número ao lado dele aqui para que a gente realize essa divisão, a gente faz o quê? Acrescenta o zero aqui e coloca um zero e vírgula aqui embaixo, tá? Então a gente faz. Que número colocar aqui? Que vezes 2 vai dar 10. Nesse caso é o 5. 5 vezes 2, 10. E 10 menos 10, 0. Então essa nossa fração aqui, ela representa o número decimal 0,5. Ou então 0,50, né? Então a gente tem aqui, ó, 0,4, vou colocar em duas casas decimais, já que tem o 0,45 ali, 0,40, 0,45 e 0,50, né? Então a gente, nesse caso aqui, vamos ter essa ordem crescente. Então só para colocar aqui, 0,40, 0,45 e 0,50. Então essa é a ordem do menor para o maior, tá? Qual é maior? 7 sobre 10 ou 0,65? Então a gente tem duas opções. 7 sobre 10, ela é maior que 0,65, ou 7 sobre 10, ele é menor que 0,65. Então, nesse caso, a gente vai ter que novamente transformar essa fração aí em um número decimal, né? Então, a gente vai fazer 7 dividido por 10 não pode, acrescenta o zero, bota o zero e vírgula. E agora, que número vezes 10 dá 70? Aí, nesse caso, vai ser o 7. 7 vezes 10, 70, 70 menos 70.
0, tá? Então, a gente transformando essa fração aqui em um número decimal, vai ficar 0,7, ele é maior que 0,65, ou 0,7 ele é menor que 0,65. Então, muitas vezes o aluno pensa, ó, aqui só tem o número 7, aqui é 65. Então, 65 é maior que 7. Então, esse pensamento é errado, tá? Então, se a gente está trabalhando aqui, uma forma de facilitar vocês visualizar, se a gente está trabalhando aqui com duas casas decimais, passe a trabalhar do outro lado também com duas casas decimais. Ah, professor, então o que é que eu tenho que fazer para que lá vire duas casas decimais? Simplesmente acrescentar o zero. Então, você, já que não tem nenhum número após, é só o 7 puro, você pode acrescentar o zero tranquilamente, tá certo? Então, vai ficar aqui, 0,70. É maior ou menor que 0,65? Ah, professor, agora eu sei que 70 é maior que 65. Então, a resposta correta é essa aqui, né? Então, a gente vai ter essa e essa aqui, né? Então, essa é a nossa resposta correta aí, tá bom? Então, vamos lá para a questão 11. Ana comprou 2,5, ou como a gente chama no dia a dia, 2,5 kg de maçã, tá? Então, aqui de maçã e 1,75 quilos de banana. Só um minuto que eu não peguei essa questão toda, tá? E coloquei aqui para vocês. Acabei não pegando a questão toda, foi erro meu. Mas tá, eu não passei para vocês a pergunta completa, né? Mas eu tenho anotado aqui. Ele fala assim, ó, Ana comprou 2,5 quilos de maçã e 1,75 quilos de banana. Quantos quilos de fruta ela comprou no total, né? Então, a continuação dessa pergunta é exatamente essa. Quantos quilos de fruta ela comprou no total? Aí a gente vai fazer a soma. Se quer saber quanto ela comprou no total, a gente só vai simplesmente somar 2,5 com 1,75, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2,5 mais 1,75. Eu já falei isso no primeiro vídeo, né? Que quando a gente tem uma soma nessa forma aqui, e até eu falei aqui nessa questão acima também, se estamos trabalhando com duas casas decimais, vamos trabalhar com duas casas decimais também e acrescentar o zero aqui, né? Então, vai ficar 0 mais 5, dá 5. 5 mais 7, 12. Sobe 1. Como é que é uma conta de mais, né? Uma soma, vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4, tá? Então, ela comprou 4,25 quilos no total, né? Então, a gente chegando aí, é a última questão. Isso, a última questão do vídeo. A gente vai para a questão 2. Só um minuto. Eu estava pegando de novo aqui. Então, a gente tem aqui, ó, uma barra de chocolate tem 8 pedaços. João comeu 3 pedaços e Maria comeu 2 pedaços, tá? Essa questão 12, ela quer saber a seguinte coisa. Qual a fração que representa a quantidade de chocolates que sobraram, né? Então, a gente vai vir aqui, ó. Qual a fração
Eita, meu C cedilha ele é meio feio mesmo. Qual a fração que representa tô escrevendo aqui agora com minhas palavras, tá? Mas é a mesma coisa. Qual a fração que representa a quantidade de chocolate que sobrou? Opa, meu Senhor Jesus. De chocolate que sobrou. Se teve algum erro de português aí, eu peço desculpa. Mas bora lá. Então, significa que se tinha 8 pedaços, João comeu 3 e Maria 2. Então, 3 mais 2 igual a 5. Quer dizer que comeram no total de 5 pedaços. E 8 menos 5, que é a quantidade que tinha, menos a quantidade que comeu, sobrou o quê? 3 pedaços. E qual é a fração que representa isso aí? É uma fração de 3 sobre 8, né? Então, pode ter ficado um pouco de dúvida nessa questão, mas é como se tivesse aqui, ó. Uma barra de chocolate, ele começa com 8 pedaços. Então, a gente tem uma fração 8 sobre 8. Só que aí, João foi lá e comeu 3 pedaços. Então, ele comeu 3 pedaços de um total de 8. Quando a gente tem uma subtração, soma de denominadores iguais, a gente mantém o denominador e subtrai ou soma, né? Nesse caso, subtrair o numerador. Então, 8 menos 3, 5, tá? E aí agora, tinha 5 sobre 8, a barra de chocolate. Só que aí Maria foi lá e comeu dois pedaços de 8, né? Então, 2 pedaços de 5 que tinha, né? Então, fração, mesma fração, mantém o denominador, subtrai os numeradores, 5 menos 2, 3, tá bom? Então, a gente tem uma fração aí de 3 sobre 8. Então, mais uma vez, chegamos ao fim de mais um vídeo aí. Qualquer dúvida, pode estar perguntando, tá certo? E aí eu tento explicar aí. Tchau, tchau e até a próxima.